Olá, boa tarde a todos. Cá estamos nós para mais uma sessão medieval, uma iniciativa do Gabinete de Estudos Oliciconenses. E connosco hoje temos um convidado especial, o meu querido amigo Tiago Vila de Faria, que é investigador contratado da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e membro integrado do Instituto de Estudos Medievais dessa mesma universidade. É doutorado pela Universidade de Oxford com a tese The Politics of Anglo-Portuguese Relations and Their Protagonists in the Later Middle Ages, defendida em 2012, se não estou em erro. Para além de conduzir um projeto de investigação individual sobre o papel da diplomacia e das relações diplomáticas no processo de composição do Estado medieval, assim chamado, foi também responsável pelo projeto de investigação multidisciplinar FALCO, problematizando as relações entre o homem e outros animais no Portugal medieval, financiado esse projeto pelo FCT. O seu percurso académico tem primado por uma grande abrangência metodológica e disciplinar, percorrendo não só a história como também os estudos literários. E é para nos falar precisamente das relações entre Portugal e a Inglaterra, com enfoque particular no caso de Lisboa, que temos aqui hoje o Tiago para connosco partilhar muito do seu conhecimento sobre esta temática. Tiago, a palavra é toda tua. Muito obrigado, espero que me consigam ouvir. Agradeço muitíssimo aos organizadores desta excelente série de comunicações e conversas sobre temáticas medievais. Eu começarei de imediato a ler a minha comunicação. Não há PowerPoint. Eu falarei com calma e tranquilidade e agradecer desde já a vossa atenção. Os contactos entre a Inglaterra e a Península Ibérica e Portugal em concreto percorrem toda a Idade Média. Ambos os países faziam parte de um complexo europeu em que as viagens entre países eram abundantes ao nível intelectual, eclesiástico, diplomático, militar e comercial, para falar apenas de algumas vertentes. Neste último ponto, o contacto comercial, um longo período de crescimento económico promoveu o crescimento do comércio e de cidades e portos que o sustentavam. Estas cidades e portos estavam ligados por rotas comerciais regulares que cruzavam a Europa desde a Escandinávia ao Mediterrâneo. Embora geograficamente na periferia da Europa, Inglaterra e Portugal estavam totalmente integrados nestas redes. Vemos clérigos viajando para a corte papal, quer em Roma, quer em Avignon. Vemos estudantes em circulação entre universidades. Vemos também diplomatas, soldados, marinheiros e comerciantes trabalhando lado a lado. Podemos argumentar que o comércio representava a forma mais regular de contactos entre regiões e que dos mercadores e marinheiros viriam algumas das principais informações conhecidas nos vários pontos da Europa. O comércio fornecia um forte elo entre a Inglaterra e Portugal, bem como fortalecia a integração destes dois reinos na Europa. Em particular, estes dois reinos virão beneficiar com a abertura da rota marítima entre o Mediterrâneo e o Atlântico ao comércio regular em finais do século XIII. E a utilização desta rota vem reforçar a ligação anglo-portuguesa e o desenvolvimento dos portos locais, especialmente o Porto de Lisboa e o Porto de Southampton, Porto e as cidades de Lisboa e Southampton, que evidentemente passam a ser visitados cada vez mais pelas embarcações vindas da Península Itálica. A expansão do comércio articula-se com o crescimento daquilo que podemos chamar unidades políticas estáveis. Em geral, a operatividade de sistemas jurídicos e o controle sobre a moeda eram dois fatores que protegiam e ofereciam segurança aos comerciantes, entre outros fatores. Em respeito às relações anglo-portuguesas, a relação entre atividade mercantil e governo régio, ou seja, entre as esferas política e comercial, atingirá o seu auge no último terço do século XIV. Mas já lá iremos. Esta comunicação pretende recuperar e dar a conhecer alguns dos aspectos mais significativos e com maior impacto neste conjunto de ligações, mencionando a cidade de Lisboa
em vários passos ao longo desta apresentação. Socorrer-me-ei do trabalho de outros investigadores, a que estas ideias devem particularmente, e como tal seguirei de perto o trabalho de Wendy R. Childs, professora emérita na Universidade de Leeds, cujo trabalho de mais de 4 décadas permitiu reconstituir o que terão sido boa parte dos intervenientes comerciais, os produtos trocados, o volume de negócio ou o envolvimento das cidades inglesas nesta dinâmica, e também os contributos do meu companheiro de assuntos british, o Flávio Miranda, que tem trazido a primeiro plano o papel da diplomacia económica, da mediação e resolução de conflitos ou da participação dos principais portos portugueses e respectivos agentes económicos no comércio anglo-português. Para além de estudos mais tradicionais, como seja o de produtos transacionáveis, onde se inclui um trabalho monográfico sobre o comércio do figo algarvio, um excelente trabalho, infelizmente é só em alemão. Eu digo que é excelente porque eu li uma versão prévia que não era em alemão. E a publicação dos resultados de investigação sobre a contabilidade do Porto de Bristol do século XV. A estes dois autores, muito em especial, muito agradeço. Vamos então por fazer uma recapitulação dos laços comerciais luso-ingleses. Já em 1202, os comerciantes portugueses que navegavam ao longo do Canal da Mancha se revelavam como um grupo suficientemente numeroso e coeso ao ponto de adquirirem um salvo-conduto comercial do rei de Inglaterra, então Dom João Sem Terra. Em 1283 já existia, talvez antes desta data, mas em 1283 garantidamente existia um feitor em Londres dedicado às mercadorias vindas de Portugal e Espanha, entre aspas. O termo Espanha, como sabemos, habitualmente designa Castela nesta altura. E os primeiros registros aduaneiros para a Inglaterra mostram comerciantes de Lisboa exportando mercadorias para Winchelsea em 1274, Sandwich em 1304-1305 e Bristol em 1308-1309. Nesses inícios da cintura de 1300, o número de comerciantes portugueses em Inglaterra, embora regular, era muito menor do que o número de comerciantes de Castela e das províncias bascas que encontramos. Estes dois territórios, Castela e o território na franja norte de Castela, costeira, eram maiores e mais próximos de Inglaterra do que Portugal, e os seus comerciantes também se viram favorecidos pela mulher de Eduardo I de Inglaterra, Leonor de Castela. Mas a menor presença portuguesa também se explica pelo forte interesse português na Flandres, Bruges permanecendo o principal foco, sendo que no século XIII o Fundo para a Bolsa Comercial, que é criado por Dom Dinis em 1293 para apoiar os viajantes marítimos para a Flandres e Inglaterra, deveria ser mantido em Bruges e não em Londres. E no século XV continua a ser em Bruges e não em Londres que os portugueses decidem estabelecer uma feitoria. No entanto, o comércio com Bruges poderia ser facilmente combinado com viagens à Inglaterra, integrado no circuito comercial, sendo que os comerciantes portugueses, especialmente de Lisboa e Porto, passam a tornar-se cada vez mais conhecidos nos portos ingleses. Tanto que em 1353 se chega a negociar um tratado comercial que tem a validade de 50 anos com Eduardo III, um tratado comercial assinado entre Eduardo III e as cidades de Lisboa, Porto e as chamadas comunidades marítimas de Portugal. Não sabemos exatamente o que serão, porque elas são designadas apenas assim. Na mesma década, ou seja, a década de 1350, os comerciantes ingleses já se tinham estabelecido em Lisboa. Em 1352, um certo John Wickham, de Bristol, envia um seu feitor para Lisboa, onde este deveria residir por 3 anos. Em 1369, 16 comerciantes de Bristol e um de Londres enviam 2 navios
para Lisboa. E por volta desta altura, em 1367, enquanto conjunto, os ingleses vêm obter do rei português um primeiro conjunto de privilégios comerciais. Não existe comércio sem oferta e sem procura, que bens eram então procurados? O comércio floresce, em globo português, floresce porque os produtos portugueses se revelavam atrativos para os consumidores da Europa do Norte. O autor de um poema escrito por volta de 1436 em Inglaterra, o Libel of English Policy, considerava que os produtos portugueses mais importantes nessa altura seriam o azeite, o vinho, um tipo de vinho, provavelmente um vinho doce, que dá o nome de Ouzi, a cera, o corante escarlate proveniente do Quermes, os figos, que o Flávio fala, entre outros muitos assuntos que tem tratado, as passas, o mel, o sal e as peles. Também é importada cortiça e alguns frutos frescos, laranjas e romãs. Além disso, Portugal era conhecido na Inglaterra do século XV pela excelente qualidade do azeite e do Quermes, que já mencionei, mas que eram destacados não pelo facto de serem transacionados a partir de Portugal, mas também pela qualidade excepcional que tinham. Quanto aos carregamentos de torna-viagem, estes consistiam predominantemente de panos de lã. Na década de 1360, a Inglaterra exportava tecidos de lã de muitas qualidades, desde tecidos estreitos, mais leves, até tecidos largos, de maior peso, todos eles numa grande variedade de cores. Que fatores condicionavam, por sua vez, a expansão do comércio? Portanto, que fatores condicionantes existiam para este comércio não ter crescido mais? Comércio em globo português. A Inglaterra tinha dois bons mercados já previamente existentes, nas proximidades. Um era o mercado flamengo, onde as indústrias urbanas de selagem absorviam a lã inglesa, que era a principal exportação do reino nesse período, e faziam-nos a excelentes preços. E em troca, os comerciantes ingleses podiam comprar mercadorias provindas de toda a Europa a partir de Bruges. Além disso, além da Flandres, a Gasconha estava em posse dos ingleses, e aí os comerciantes ingleses encontravam condições favoráveis ao negócio, nomeadamente ao vinho local, que podiam facilmente escoar no mercado interno. No entanto, em meados do século XIV, a guerra e uma sucessão de embargos interrompem e vêm dificultar o comércio com a Flandres. Além disso, a própria indústria têxtil em solo inglês ganhará projeção e os produtores começam a procurar mercados além da Flandres, na própria Gasconha, para além do Báltico e da Península Ibérica. Além disso, o crescimento da indústria têxtil no oeste de Inglaterra vem a dar fogo especialmente ao comércio dos portos ocidentais ingleses, nomeadamente Bristol, que tinha poucos laços comerciais com a Flandres e que, pela sua posição geográfica, se vocacionava com naturalidade para o sudoeste. Assim, no meio do século XIV, o comércio português estava consolidado, impulsionado pela própria história, pela facilidade de acessos e também pela existência de mercadorias vendáveis. É então neste ponto, de meados do século XIV, que virá a ser protegido pelo Acordo Comercial de 1353 e gradualmente ampliado pela participação de comerciantes e navios ingleses. Nesta altura que rapidamente terá início uma segunda fase de relações político-comerciais entre Inglaterra e Portugal. Até à década de 1360, quer a distância entre si e a inexistência de uma fronteira em comum
tornavam desnecessária uma aliança política entre Portugal e Inglaterra. No entanto, a partir de 1369, com, em concreto, o assassinato do rei Pedro I de Castela, Pedro Cruel, e o alçamento do seu meio-irmão Henrique II, com o apoio dos franceses, vem gerar, ao longo dos 20 anos seguintes, laços diplomáticos, políticos e militares muito mais estreitos. Na Terra, os debates parlamentares ao nível geoestratégico mostram inclusivamente um bom conhecimento da Península Ibérica. As várias expedições militares direcionadas a Portugal ao longo desses 20 anos seguintes, portanto 1369 a 1386, 87, essas expedições virão a ser discutidas em Inglaterra, e as próprias crónicas escritas em território inglês refletem algumas das opiniões vigentes. Por exemplo, a crónica de Westminster critica o desperdício de dinheiro na estratégia ibérica, aquilo a que os parlamentares chegam a qualificar como o chemin de Portugal. Mas o monge Thomas Walsingham, monge na abadia de St. Albans, que escreve com algum pormenor sobre estas expedições na sua obra Crónica Maior, vem fornecer outros elementos. Elogia o conde de Cambridge por salvar, digamos que é a palavra a tradução mais direta, por salvar Portugal em 1381-82, embora a historiografia seja unânime em que isto não terá sido o caso, embora o próprio Thomas Walsingham reconheça na crónica o comportamento atroz demonstrado pelas tropas inglesas durante essa expedição de salvamento de Portugal em 1381-82. E também vem a relatar na sua crónica maior os preparativos do Duque de Lencastre, irmão do comandante militar desta expedição de 1381-82, neste caso a partir de 1386. Os preparativos para uma nova expedição militar anglo-portuguesa. Ora, como é que se explica o interesse inglês pela Península Ibérica e por Castela em particular neste período? Ele irá crescer a partir da Guerra dos 100 Anos, graças ao fenómeno da Guerra dos 100 Anos, nomeadamente com a longa disputa com o Reino da França sobre o estatuto e controlo das possessões inglesas nesse território, no território francês. Portanto, é daqui que derivará o problema da guerra, que está na origem da Guerra dos 100 Anos, nomeadamente com a possessão por parte dos monarcas ingleses de territórios em vários domínios adstritos à coroa francesa, o que acontece desde 1066, com a invasão de Inglaterra por Guilherme da Aquitânia, o que logo a partir daí gerará tensões entre as duas coroas. Estas tensões aumentarão de nível no final do século XIII, na tradição do XII para o XIII, quando os governos de toda a Europa começam a definir nos seus próprios territórios jurisdições mais concretas, jurisdições territoriais mais concretas, que é um exemplo muito claro para nós em Portugal, o Tratado de Alcaniço, bastante posterior, mas com raízes já neste período. Por um lado, os reis ingleses, conscientes do seu estatuto de realeza, viam com desconforto as suas obrigações como vassalos de prestar homenagem ao rei de França e também a sujeição a que estavam obrigados aos tribunais franceses pelas ofensas feudais que pudessem cometer. Por outro lado, o rei francês via os seus vassalos ingleses como problemáticos, uma vez que a sua própria condição de reis os tornava mais difíceis de controlar.
Acontece que em 1369, ano, lembro, do assassinato de Pedro Cruel de Castela, a monarquia francesa tinha já recuperado a maior parte das possessões inglesas nos seus próprios territórios, com exceção da Gasconha e o valioso comércio vinícola, e a recém-conquistada cidade de Calais, que é uma ponte que aproxima a Normandia das Ilhas Britânicas e de Inglaterra em particular. Finalmente, em 1336, o rei Eduardo III virá introduzir o maior problema, pelo menos o catalisador, no conflito anglo-francês, reivindicando ser ele o legítimo rei de França por herança através da sua mãe Isabel de França. Quando estas tensões passam a tornar-se, portanto, se tornam bélicas, passam a configurar uma guerra aberta, tanto o Reino de França como o Reino de Inglaterra procurarão alianças nos seus territórios vizinhos. Ora, o Reino de Castela fazia fronteira com possessões quer inglesas, quer francesas, com a própria Gasconha e com o Condado de Foix, por exemplo, mas não só, junto aos Pirineus, e como tal era abordada com frequência ao nível diplomático. Acontece que até então, até à conflagração da Guerra dos 100 Anos, os reis de Castela tinham demonstrado pouco interesse em envolver-se diretamente neste conflito. Isto mudará em 1369, quando a política interna de Castela virá a tornar-se muito próxima e muito envolvida com os conflitos anglo-franceses. E é ao longo desta década de 1360 que Henrique de Trastámara, o tal meio-irmão ilegítimo de Dom Pedro de Castela, fará as suas reivindicações ao trono castelhano com o apoio de França. Após a usurpação bem-sucedida em 1269, as duas filhas de Dom Pedro Cruel, o monarca deposto e assassinado, que são as herdeiras legítimas da coroa castelhana, refugiam-se em Inglaterra e vêm a casar com príncipes ingleses. A filha mais velha, Constança, casará com o Duque de Lencastre, que já referi, John of Gaunt, que estabelecerá uma autêntica corte em Londres, uma corte no exílio, adotando o título de rei de Castela e Leão. Gaunt fará várias tentativas de traduzir estas reivindicações em realidade e conseguirá persuadir o governo inglês, o governo régio inglês, a adotar uma estratégia de recuperação da aliança com Castela e na impossibilidade disto do confronto direto militar com a Casa de Trastámara, então no poder. Portanto, pela primeira vez, um rei de Castela terá um interesse direto neste conflito anglo-francês, e refiro-me, claro, a Henrique de Trastámara, Henrique II de Castela, que manterá a aliança francesa contra a Inglaterra. Este conjunto de fatores levará, por sua vez, Portugal a se envolver no conflito de forma precipitada, quer a nível temporal, precipitada porque ela ocorre em 1869 também, quer precipitada talvez por as opções perante Dom Fernando I serem mais complexas também do que aquelas que acabaram por configurar o início das guerras fernandinas. E são estas tensões de longa data entre Portugal e Castela, aliadas com a defesa da causa petrista de Pedro Cruel, que fazem com que Dom Fernando procure uma aliança com a Inglaterra, neste caso mais em concreto com John of Gaunt, com um claro objetivo em comum, que é retirar Henrique de Trastámara do poder, retirar-lhe a coroa de Castela.
No entanto, o estabelecimento desta própria aliança luso-inglesa não é fácil. A estratégia apresentada por Gonte de conquistar Castela e marchar a partir daí sobre a França é constantemente adiada, à medida que os fundos e a atividade militar inglesa eram canalizados para as possíveis campanhas em França. Na ausência de apoios práticos por parte da Inglaterra, Dom Fernando I é constantemente pressionado ao entendimento com Castela. Eu agora vou dar aqui a sucessão muito rápida de tratados que assistimos nesta altura. Portanto, há um primeiro tratado com os ingleses, assinado entre Dom Fernando e Leonor Teles com John of Gaunt e a esposa, Constança, em 1372. Segue-se outro em março de 1373 com Henrique II. Apenas 3 meses depois, em junho de 1373, Dom Fernando assina novo tratado com a Inglaterra, desta vez com o próprio rei, o Tratado de Londres de 1373. Mas Dom Fernando é novamente deixado sem apoios efetivos por parte da Inglaterra e é forçado a cumprir os termos do Tratado com Castela, o qual inclui o envio de galés portuguesas para o auxílio da frota da frota franco-castelhana. O que vem a acontecer com o falecimento de Eduardo III em 1377 em Inglaterra e com o falecimento de Henrique II de Castela em 1379 é a rápida confirmação por parte de Dom Fernando I do Tratado de Londres com o novo monarca inglês, Ricardo II, logo em 1380. E será este tratado que abrirá portas a uma expedição conjunta, que já me referi brevemente antes, contra Castela, em 1280 e 1281. Uma vez mais, Dom Fernando entrará em paz com Castela, acordando o casamento de Dona Beatriz, a sua filha única e herdeira, como bem sabemos, com o filho e sucessor de Henrique II, Juan I. Portanto, quando Dom Fernando morre em 1283, deixa o caminho aberto para o rei de Castela, João I, reivindicar o trono português por parte da sua mulher, Dona Beatriz. Também, como bem sabemos, a resistência de Portugal à tomada de poder pelo rei castelhano levará Dom João Mestre de Avisa ao trono, e Dom João rapidamente, uma vez mais, à semelhança do seu antecessor, se voltará para a Inglaterra. E entre 1386 e 1387 materializar-se-ão quer um novo tratado, o Tratado de Windsor, quer o casamento de Dom João com a filha mais velha de Duque de Lencastre, Filipa de Lencastre. Por outro lado, a decisiva vitória militar de Dom João I em Aljubarrota significaria que, ao contrário do seu meio-irmão, ele nunca se verá forçado a repudiar o tratado inglês. Isto é bastante importante, como adiante veremos. É importante, contudo, sublinhar que, no espaço de 2 anos, o Tratado de Windsor vem a revelar-se desatualizado. Logo em 1388, o Duque de Lencastre e a mulher deliberam casar a sua filha, Catarina, com o filho de João I, unindo-se assim as duas dinastias rivais em Castela. E no ano a seguir, 1389, o próprio Dom João I celebrará tréguas com Castela. Na prática, estes 2 acordos vão eliminar as causas imediatas para a guerra, diminuindo a importância do próprio Tratado de 1387, o Tratado de Windsor. No entanto, as alianças anglo-portuguesas e franco-castelhanas permanecem em vigor, deixando uma forte marca tanto nas relações políticas quanto comerciais. E aqui gostaria de então voltar às relações comerciais. Em particular, 2 décadas de conflitos diretos entre 1369 e 1388 deixarão um forte amargo de boca, um grande sentimento de hostilidade entre Inglaterra e Castela.
E na esfera comercial anglo-portuguesa, o impacto deste fortalecer das relações políticas e militares com Inglaterra também se vai sentir em diversos quadrantes. Desde logo, quer mercadores, quer proprietários de navios forneceram mantimentos e transporte militar durante os anos de conflito e, em concreto, durante as expedições anglo-portuguesas. O que se torna mais flagrante no caso do lado inglês, uma vez que a monarquia inglesa neste período dependia sobretudo de navios comerciais fretados ou contratados para a sua atividade bélica marítima. Os mercadores e comerciantes também se convertem em credores, quer a reis, quer às próprias embaixadas. O caso do chanceler português Lourenço Fogaça e do mestre da Ordem de Santiago, Fernando Afonso Albuquerque, é disto bastante evidente, sendo contraídos empréstimos na cidade de Lisboa para aquisição de viandas que estes comerciantes, estes embaixadores, irão utilizar na sua missão em Inglaterra em 1885. Mas enquanto isto acontece, também verificamos que estes mercadores também adquirem um maior conhecimento das línguas, dos costumes, do sistema legal, para além das práticas comerciais e sociais de ambos os países, e colocam estes contactos e estes conhecimentos em prática, às vezes tornando-se eles mesmos parte do esforço diplomático. Eu posso dar dois exemplos. O caso de Thomas Daniel, um mercador de Bristol, enviado por Dom João, mestre de Avis, ao rei Ricardo II, que, embora mostrando a falta de apoios iniciais ao mestre de Avis por parte de grandes personalidades do reino, demonstra também que a utilização de um comerciante inglês também se revestia de sentido no início do processo diplomático do reinado joanino, ainda não como rei, mas enfim, do período de governo de Dom João, primeiro como mestre de Avis e como regente do reino. Este Thomas Daniel, para além de rico comerciante de Bristol, era proprietário de navios e residia também em Lisboa, portanto ele era tido como residente em Lisboa, o que foi considerado como uma característica importante para abrir caminho para as futuras negociações. O meu segundo exemplo é o de Edmund Arnold, que é um gascão, que se muda para Dartmouth, no sul de Inglaterra, na década de 1360, e aí tem uma carreira bastante completa, diversificada, como comerciante, como coletor de impostos alfandegários, e ele próprio como fornecedor de transporte naval. Ele também desenvolverá atividades em Portugal, primeiro através do comércio anglo-português, mas sabemos que em 1398 ele será responsável pela organização de apoios militares para Dom João I, chefiando um contingente militar que se deslocará a Portugal para combater na guerra fronteiriça nos anos 1398 e 99, portanto passará ainda ao serviço financeiro do rei como credor de Dom João I. Já para o final da sua carreira, ele é citado nas fontes como servidor tanto de Henrique IV de Inglaterra, que morre em 1413, e de Dom João I, mostrando-se claramente à vontade, trabalhando com as instituições em ambos os países. Eu já não tenho muito mais tempo. Pois não.
Bom, mas ainda queria falar um pouquinho deste impacto comercial da aliança. Este impacto foi considerável. Portanto, este conjunto de eventos, a partir de 1369, tem um impacto direto, sobretudo no comércio anglo-castelhano direto, e estas mudanças que se operam neste comércio anglo-castelhano vêm influenciar diretamente também o comércio anglo-português. Em 1369, como já referi, os comerciantes, os mercadores castelhanos e bascos passam a tornar-se inimigos e serem vistos como inimigos, desaparecendo quase totalmente dos registros ingleses e gascões, por um período de 2 décadas, e limitando seriamente o comércio por outros 80 anos, até à celebração de um tratado de comércio já na década de 1440. Obviamente que o comércio não para completamente, continua a dar-se troca de mercadoria através de terceiros, e é aqui que surge Portugal, para além dos entrepostos existentes nos Países Baixos e na Flandres. Portanto, após 1388, o conjunto de tréguas e de salvos-condutos sucessivos que são adquiridos junto à chancelaria inglesa vem a permitir que algum comércio direto seja restabelecido, mas o facto é que ele permanece arriscado. Portanto, esta eliminação do comércio anglo-castelhano direto dará um impulso ao comércio anglo-português, uma vez que os portugueses estavam em posição de fornecer azeite, vinhos e corantes de Quermes, principalmente, que eram anteriormente fornecidos pelos mercadores castelhanos. Portanto, nestas circunstâncias, verificamos um aumento do comércio anglo-português e da atividade mercantil portuguesa em Inglaterra. Portanto, assistimos a um aumento quer do número de navios, quer do volume de negócios com Portugal. Em Bristol, entre 1378 e 1383, vemos surgir 5 a 10 navios por ano, em média, enquanto que Southampton, para o mesmo período, vemos regularmente 5 ou 6 navios também por ano. Alguns destes mercadores fazem visitas repetidas, por exemplo, o mercador António Martins leva o seu navio São João de Lisboa para Bristol em janeiro de 1380. Em abril carrega uma carga de tecidos e regressa em setembro daquele ano, uma vez mais, portanto, a Bristol. Um outro mercador de Lisboa carrega em setembro de 1380 e novamente em maio de 1381. E os outros exemplos que tenho aqui são para o Porto, eu acho que vou passar, uma vez que já não temos muito tempo. E vou passar ao último tema que quero abordar antes da conclusão, que é o sublinhar que este aumento da atividade portuguesa é, contudo, temporário e não revela uma dinâmica sustentável. Em Bristol, comparativamente, logo no final da década de 1380, coincidindo com as mudanças políticas que vemos na transição para a década de 1390, decresce o número de embarcações mercantis portuguesas para cerca de 2 navios por ano, uma vez mais no final da década de 1380.
o que pode explicar-se parcialmente por uma preferência portuguesa por Southampton, que estava na rota natural para Bruges, enquanto Bristol representa um desvio, mas o facto é que mesmo em Southampton os números vêm diminuir na década de 1390 também. Portanto, no geral, isto são números da professora Wendy Childs. O que a documentação sugere é que na década de 1370 e 1370 e 1380 provavelmente cerca de 12 a 18 navios portugueses visitavam os portos ingleses em cada ano, em média, e a números totais, e estes valores caem para 8 a 10 navios portugueses por ano na primeira metade do século XV, principalmente em Southampton e Londres, que já vemos surgir, e ocasionalmente navios carregando vinho, chegando à costa leste da Inglaterra, nomeadamente ao porto de Yarmouth. Além de... Portanto, isto eu supostamente terminaria aqui no início da expansão marítima, mas só para dizer que, além de um pequeno aumento da década de 1430, durante um período de conflito entre ingleses, entre Inglaterra e o Ducado da Borgonha, o comércio português em Inglaterra permanecerá nestes níveis modestos até à expansão geral do comércio europeu de finais do século XV. Há que, no entanto, ter sempre em perspectiva os números comparativos relativamente aos castelhanos em Inglaterra, que também não são particularmente vigorosos, mas que também apresentam regularidade, tal como os números portugueses. Portanto, eu tinha aqui algumas conclusões. Não sei o que é preferível, dar as conclusões ou passar diretamente para as perguntas e respostas. O que é que vos parece? Ainda tens tempo. Ainda tenho algum tempo? Sim. Ok. Força. Então, portanto, dando o ano de 1415 como baliza cronológica, que é o ano quer do início dos movimentos de expansão marítima, enfim, permanente com a conquista de Ceuta, mas também a morte da rainha Dona Filipa de Lencastre, e portanto quase 30 anos após a realização do Tratado de Windsor e mais de 40 depois das primeiras alianças com Dom Fernando. A geração que leva ao estreitar de laços políticos entre dois países já estava desaparecida ou em rápido desaparecimento. Para além disto, é geralmente aceito que a importância das cláusulas militares e políticas do tratado desaparece em grande medida após 1388, o que não quer dizer que a influência do tratado tenha desaparecido por completo. Ambas as famílias reais, quer em Inglaterra quer em Portugal, continuam a reconhecer os seus laços dinásticos e de parentesco, e enquanto tal também ratificam em sucessão o Tratado de Windsor a cada mudança de monarca, e as próprias referências às relações de amizade portuguesa é algo que continuaremos a encontrar pelo resto da Idade Média. Mas o que é facto é que, desaparecida a necessidade de maior contacto militar e diplomático, as ligações mais regulares ao longo deste período e durante todo o século XV serão principalmente comerciais e económicas. Estas relações comerciais e económicas conhecem um desenvolvimento muito antes do período da Aliança, como vimos, dentro do contexto de contactos europeus mais geral, que abrangia uma ampla variedade de atividades religiosas, intelectuais, políticas, militares, para além de comerciais. E estas relações comerciais se desenvolveram-se
sem a necessidade da existência de uma aliança política. Muito embora os comerciantes portugueses tenham chegado efetivamente a um acordo comercial com Eduardo III em 1353. Portanto, daqui decorre que os tratados portugueses, anglo-portugueses de 1372, 73 e 86, e o próprio casamento de Dona Filipe e Dom João I, e um segundo casamento que encontramos mais tarde, mas já fora deste contexto imediato de conflito militar, estes acontecimentos foram o produto de uma conjugação muito particular de eventos políticos, com o propósito de combater um inimigo comum específico, que é a Casa Trastâmara no trono de Castelo. Portanto, no entanto, a cooperação mais estreita que é propiciada por estes tratados tem um impacto considerável não apenas nos laços políticos, sociais e culturais, mas também nos padrões de comércio. Com o comércio anglo-castelhano em dificuldades, o comércio direto anglo-português torna-se mais importante, e dentro desta nova configuração são os ingleses que provavelmente tirarão mais lucro. Eles voltam-se para Lisboa, tornando-se um grupo bem estabelecido e detentor de privilégios, e esta crescente competitividade na rota comercial anglo-portuguesa e depois do norte da Europa possivelmente desencorajou uma franja comercial portuguesa de aproveitar mais oportunidades comerciais em Inglaterra, empurrando estes para o seu comércio tradicional e bem conhecido na Flandres. Portanto, isto são ideias, mais uma vez, da professora Wendy Childs. Muito bem, isto mesmo para terminar, quer os comerciantes negociassem diretamente ou simplesmente exercessem atividades de navegação a caminho dos seus entrepostos comerciais, o Tratado de Windsor, que é aquele que permanece em vigor, mantém importância enquanto instrumento jurídico. Portanto, para além de aumentar a segurança comercial, existe uma constante reiteração do que é patente no clausulado, que é a ideia de que os portugueses são amigos de Inglaterra e os ingleses são amigos de Portugal, face ao inimigo comum que é Castelo. Portanto, esta reiteração não é vazia de significado, uma vez que nós vemos casos de comerciantes que individualmente são prejudicados, lesados de alguma forma, alvos de arresto ou violência em Inglaterra, por exemplo, é mais frequente em Inglaterra do que em Portugal. É alegado perante os tribunais que existe de facto este tratado e que existe uma expectativa de proteção simultânea, mútua entre os súbditos de Inglaterra e os súbditos de Portugal. Pronto, gostaria de terminar apenas com uma linha que, mais uma vez, regressando ao Libel of English Policy, they've been our friends with their commodities, que em meados do século XV já era um cunho histórico que muito bem caracterizava esta relação já ancestral entre ingleses e portugueses. Era isto, são ideias assim um bocadinho panorâmicas e tentei ligar aqui alguns exemplos de Lisboa, mas haveria mais para dizer, mas é o possível. Obrigado, Tiago. Eu é que agradeço. Pela tua intervenção, foi bastante interessante e foi um voo planado sobre vários séculos e sobre assuntos complexos, e gostei muito da forma como sintetizaste estas questões. E deixaste-me aqui algumas coisas no ar que eu gostava já agora aproveitar
que temos um especialista nesta área para colocar. E depois também algumas coisas que não sei se poderás responder, mas pelo menos talvez possamos pensar em conjunto. Talvez possa ter graça. Em primeiro lugar, portanto, percebemos que há dois tipos de relações: as relações militares e alianças militares, e depois há as relações comerciais. E dividiste isso bem, acho que isso ficou bem claro e realmente é um aspecto importante. E depois, e logo daqui faz-me pensar um pouco como, quando se fala nas relações entre Portugal e Inglaterra, imediatamente a maior parte das pessoas pensa na questão militar e política, mas provavelmente isto decorre daquilo que tu acabaste de apresentar. Provavelmente as relações comerciais até terão mais peso na longa duração, não é? Talvez. Pronto, isto é uma das questões para ver se podes ir um pouco mais longe. Depois, outra questão. Eu tinha aqui umas perguntas sobre os arquivos de documentação medieval em Inglaterra, e se terão referências a Portugal e talvez, mas isto não é preciso alongares muito, podes depois fazer uma outra altura, visto que não temos muito tempo. E sobretudo tive aqui, entretanto, depois uma outra ideia que me parece mais engraçada, que é, pela tua apresentação, fiquei um bocado com a ideia de que então aqueles 18 ou 19 barcos, navios portugueses que aparecem em Inglaterra entre 370 e finais de 70 e 80, se isso não terá sido uma situação excepcional ou não, porque depois tu disseste que os números caem bastante para 8 navios, e a pergunta então é: sabemos o número de navios portugueses que chegavam à Inglaterra na primeira metade do 14, para podermos perceber se aquilo, portanto, se estávamos nos 10 navios, depois subimos para os 18 e depois voltámos a baixar para os 8, ou não sabemos? E quer dizer, como é que isso é, mais ou menos? Ok. Obrigado, Manuel, pelas questões. Ora bem, sim, eu acho que essa ideia, eu penso que não sou só eu que defendo isso, o Flávio, o Andy Childs, enfim, aquilo que e não só, até mesmo autores bastante anteriores. Há um livro de inícios do século XX, não me recordo agora exatamente o ano, mas é das primeiras décadas do século XX, se chama The Commercial Relations of England and Portugal, salvo, que é eu não me recordo do nome são duas autoras, e já se referem muito claramente Chapman e Shillington, no nome dos nomes próprios, referem muito concretamente estas duas dinâmicas que vão ocorrendo mais ou menos de forma paralela entre uma esfera comercial e uma esfera que não é comercial e está ligada a interesses mais concretos e mais momentâneos, digamos assim, embora não sejam momentâneos, enfim, embora possam ocorrer em ciclos, digamos assim, ciclos mais curtos e ciclos mais longos. E de facto o ciclo do comércio, aquilo que nos é dado a perceber, esse ciclo do comércio é que funciona como pano de fundo, e é um ciclo na longa duração, no qual se vão inscrever ciclos de menor duração e mais ad hoc, de acordo com as circunstâncias que vão ocorrer. Mas o que acontece de facto é que esta ligação que alguns eventos políticos e que algum interesse que nem sempre é sustentado, mas algum interesse pontual que seja da coroa por assuntos comerciais, com motivação económica e com motivação política também, depois vão influenciar de forma muito direta e às vezes de forma um bocadinho mais perene, mais perene não, mas mais prolongada, aquilo que é a própria ação comercial e a ação mercantil, e o vigor ou o não vigor das relações económicas.
Isso é muitíssimo claro depois no século XIV e nesses últimos 30 anos do século XIV e no entrar do século XV. Houve coisas a que eu não me referi, nomeadamente ao pedido que é feito em cortes, se não estou em erro, logo em 1388, 89, aos pedidos em cortes para que se reveja o interdito ao comércio com parceiros comerciais que deixaram de ser parceiros comerciais pela imposição ou pela extrema valorização ou valorização extraordinária do comércio privilegiado com a Inglaterra, porque mesmo ao nível, eu penso que esta é uma queixa até apresentada pelo Conselho de Lisboa, se não estou em erro, isto valia a pena, mas lá está, foi uma das coisas que eu não pude aprofundar. Quanto à outra questão sobre a documentação, em Inglaterra, eu não conheço de facto a documentação alfandegária, não conheço aquilo que são os Customs Accounts para os vários portos. Há trabalho feito nesta área pelos autores que eu citei, em quem me baseei profundamente pelo menos para a parte comercial, decididamente. Portanto, para o século XIV eu não estou certo da existência de dados suficientes que nos permitam fazer uma comparação direta. Eu sei que existem hiatos e, enfim, isto é documentação que é gerada a nível local por cada um destes portos. Southampton, Londres, Bristol são os principais. Agora, aquilo que posso dizer a nível da documentação central, quer da Chancelaria, quer da Fazenda, o Exchequer, é que, enfim, o tipo de registros que nós aí encontramos tem a ver mais com a concessão de salvo-condutos, sim, mais a ver com a concessão de salvo-condutos, e depois outros elementos que nos permitem fazer ter mais informação mais a nível militar e político do que propriamente sobre quantitativamente aquilo que são os contactos comerciais. Mas lá está, não é exatamente a minha área, esta parte mais económica e financeira e comercial, portanto eu posso não ter a informação toda presente. Mas espero ter respondido parcialmente, pelo menos. Sim, obrigado. Bom, Tiago, eu tinha um rol de questões que estava a conversar contigo, mas temos várias mesas de café para o fazer. Podíamos falar, sei lá, da chamada, e que é tão propagada, comércio de cavalos para a Inglaterra, de cavalos portugueses, que deixa-me sempre um pouco atrás da orelha. A questão dos pubs da Flandres e da Inglaterra, afinal, de onde é que eles vêm de facto. Podíamos falar de uma eventual, e se calhar gostava de saber uma resposta sim ou não, porque eu sei também que o teu tempo já é curto, de uma que me parece importante e que tem que ver com uma eventual quebra nas relações comerciais entre Portugal e Inglaterra entre 1373 e 1379, ou seja, entre a imposição das fases de Santarém, que continha uma cláusula que obrigava Portugal a não comercializar com a Inglaterra, inclusivamente é exigida a expulsão dos ingleses, que não seriam muitos que estavam em território português, e 1379, o ano da morte não de Ricardo Reis, mas de Henrique II. E que é um período em que eu duvido que as relações comerciais entre Portugal e Inglaterra tenham desaparecido por completo. Mas também é um período em que nós temos navios portugueses a patrulhar o Canal da Mancha, junto com frotas franco-castelhanas. É uma situação complexa. Daí a minha pergunta: houve de facto uma quebra nas relações comerciais? Se é que os dados permitem, em função dos números de que dispomos, não temos se calhar séries muito completas, mas daquilo que percebe, houve de facto alguma quebra nas relações comerciais? Peço também, para teu bem, para que possas ir para casa a tempo, uma resposta curtinha para depois o Manuel fazer o encerramento.
Muito obrigado, Miguel, pelas questões. Eu tenho que pedir desculpa por não poder responder da forma como mais gostaria, mas temos de combinar uma ou mais mesas de café para isso. De facto, as séries não nos dirão assim tanto quanto eu penso que seria. Enfim, não nos dirão assim tanto, penso eu, sobre a tua questão concreta da existência, da sobrevivência e de que forma desse comércio ali nos anos finais da década de 70 do 14. É certíssimo que Dom Fernando disponibiliza galés portuguesas para engrossarem as frotas franco-castelhanas e que esses navios... Diz? 5 por ano. Sim. E que estes navios vão estar a ser, e são utilizados efetivamente em operação militar, em cenário militar, de patrulhamento, e vêm-se envolvidos em operações navais. Aquilo que eu me recordo é que, e pode ser uma espécie de resposta à tua questão, mas eu tenho de voltar à documentação e ver isso melhor, é que Eduardo III se vê obrigado a promulgar vê-se obrigado a dizer aos seus súbditos, nomeadamente avisando algumas cidades marítimas da orla costeira do sul de Inglaterra, agora não me recordo exatamente quais, portanto não vou adiantar nenhum nome em concreto, sob pena de me enganar, mas ele diz, por favor, não molestem, não perturbem os mercadores portugueses, não arrestem os bens deles, não ataquem os navios, porque os portugueses são, não sei se a palavra será nossos aliados, mas ou parceiros, penso que é basicamente a ideia da amicícia, da amizade, portanto, que é algo assim um bocadinho vago, mas existe efetivamente registro de que os portugueses, os mercadores, os comerciantes, os marinheiros portugueses, os navios enfim, identificados como tendo tripulações portuguesas ou levando bens portugueses, são arrestados, são atacados, são roubados, são arrestados, sob pretexto de ser mercadoria inimiga. Isto vai gerar efetivamente alguma convulsão e vai levar a que seja feito esse pedido por parte das autoridades inglesas. Agora, com mais detalhe, não tenho dados agora de momento para te dar. Obrigado, Tiago. Eu é que agradeço. Bem, então vamos encerrar esta sessão medieval, e foi com muito gosto que te recebemos aqui e queríamos mais uma vez agradecer a tua participação e cá estaremos em dezembro para a última sessão medieval do ano. Vai ser mais ou menos em princípio em meados do mês, e agradecemos a toda a gente por nos ter acompanhado também. Adeus a todos, até dezembro. Um abraço, bom regresso a casa, Tiago. Muito obrigado a todos, obrigado a vós. Obrigado.